Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje gravando numa nova mídia, estamos gravando com outra câmera e espero que dê certo. Nós também. Nós também. Espero que dê certo. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre... Nos pediram para falar sobre o Serrão. Está bem, eu estive com ele ontem, está em férias. E no começo do ano ele estava que nem louco, falando com as fontes, porque ele é o jornalista mais bem informado do país. Sem dúvida. E agora, então, quem tiver curiosidade de acompanhá-lo todo dia, é só entrar no site dele, que é www.alertatotal, tudo junto, tudo minúsculo, .net, N-T. Não tem o com, não tem BR. E lá vocês vão encontrar, de vez em quando, uma vez por semana, um artigo meu. Tem um amigo nosso que escreve lá, que eu recomendo, que é o Carlos Mantiqueira, que é fantástico, e que a gente conhece bem, né, Pedrinho? Bastante bem. Bom, continua aí, antes do carnaval, um carnaval precoce, digamos assim, que é a discussão na mídia social entre o Olavo de Carvalho e o General Mourão. Eu diria até uma discussão precoce. É que eles estão dando porque o que acontece é o seguinte: o Olavo de Carvalho, embora seja uma pessoa admirável, etc. tal, de repente ele se encarnou como a musa da eleição do capitão Bolsonaro. A última bolachinha do pacote. A última bolachinha do pacote. Mas isso tem um nome, chama-se Síndrome de Carmen Miranda. Exatamente. Só falta colocar na cabeça as bananinhas, as coisas. Mas a gente quer lembrar que quem colocou o Bolsonaro lá não foi ninguém especial, foi nós, o povo. Como diz a Constituição americana, muito claramente, na primeira linha, we the people. Quem declara, ou quem faz, ou quem muda é nós, o povo. Não é nós, eu e o Pedrinho, é nós, o povo em total. Exatamente. Então, o homem está lá porque nós, o povo, colocamos e não por causa... Claro que o Olavo ajudou, claro que os movimentos ajudaram, mas... O homem ganhou. E ganhou porque o povo está indignado com os desmandos nos últimos 14 anos e mais disfarçadamente nos últimos 33 anos. Então chegou uma hora que, em vez de dizer bosta, disseram basta. Um pequeno erro de grafia. Basta de bosta. Exatamente. O bebê. Basta de bosta, no Brasil, BBB. Basta de bosta no Brasil. Agora, por outro lado, o pessoal fica discutindo mixaria. É claro que numa equipe nova, que muitos nem se conheciam pessoalmente, vai ter o choque das vaidades, certo? Sem dúvida. Então, até assentar um pouco a poeira, está tudo indo muito bem. Eu acho que o novo governo acertou tudo nas coisas mais importantes. Teve uma surpresinha, que foi a tragédia lá de Brumadinho, mas que, mesmo com a operação marcada, o nosso presidente Bolsonaro esteve lá. O que mostra que alguma coisa mudou. Empenho, exatamente. Aliás, alguma coisa não. Está tudo mudado. Graças a Deus. Está tudo mudado. Agora, vai demorar até tudo entrar nos eixos, no mínimo 8 anos. Se continuar nesse diapasão. Então, cuidado, vamos já pensando no próximo. Quem vai ser o próximo? Pedrinho, também, acho que foi a Salete, nos pediu que falasse um pouco do Brexit. Então, eu queria só abrir isso com a minha opinião sobre o Brexit. O Pedrinho tem uma opinião muito mais abalizada, muito mais coerente. A minha é a seguinte: a Europa inteira pensa assim: é melhor um seio na mão que 2 no sutiã. E isso está bom para eles. Na Inglaterra, os ingleses pensam: melhor mesmo é 2 seios na mão, mas nós jamais vamos deixar eles saberem disso. Então, é mais ou menos isso. E tem um vídeo, o Pedrinho vai falar sobre isso, que ele me mandou um montão de tempo. É retirado de uma série de 10 anos atrás, chamado Yes Minister. Minister. Então, se os senhores quiserem acessar, é só entrar no YouTube, entra na barra de pesquisa em cima e coloque Yes Minister. Yes Minister. Depois tem UK, UK, VS versus EU, que é a União Europeia em inglês. Exatamente.
E lá, yes, minister, yes com Y, claro, minister, o K versus eu. Esse vídeo tem 3 minutos e 30, então é bom para ver. Bárbaro, porque é divertidíssimo, mas é divertido, mas é a verdade. Aí vocês vão entender que a Inglaterra entrou na comunidade para estragar a comunidade, esculhambar. Então agora eles querem sair, já esculhambaram, atingir o objetivo, agora saíram. Tanto estavam de má fé que não entraram no euro depois. Não, eles continuaram com a libra esterlina. Durante todo o tempo, na Inglaterra você não usava o euro, era a libra esterlina. Mas, enfim, o Newton lembrou bem, quando nós estávamos conversando antes da gravação, que para quem não compreende muito bem ou fluentemente o inglês britânico, é verdade, tem os risquinhos embaixo. Embaixo tem uma espécie de um balãozinho de história em quadrinho embaixo, assim, e que tá um monte de coisinha escrita que não dá para ler, é só uns garranchinhos. Você clica ali, que se tiver legenda, se tiver legenda em português, ótimo, eu não cheguei a verificar isso. Normalmente, quando não tem em português, tem uma autogerada em inglês. E como o inglês britânico, ainda mais no momento, numa comédia ou alguma coisa, usa-se muita gíria, etc. É mais difícil de compreender. Para quem não entender, tem a legendinha lá. Em inglês sempre tem, porque ela é autogerada. Exatamente. E isso ajuda. Bom, tem mais coisas para a gente falar, Pedrinho? Tem. Eu queria só tocar... Primeiro dizer o que é Brexit. Talvez muita gente não saiba o que quer dizer. Quer dizer, Britain, BR, exit. Saída da Bretanha. Da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha está saindo, Brexit. Mas eles estão tão com o complexo de vira-lata nascente que eles só falam Bretanha, mas não falam Grã-Bretanha. Porque já não são. A Grã-Bretanha era no tempo que o sol nunca se punha no Império Britânico. Agora o sol se põe rápido. Rápido. É verdade que... Passou a ilha Pumba. Exatamente. Enfim. A grande briga dos ingleses com os franceses é que os franceses dizem assim, eles são uns bunda mole, porque nem água eles têm lá. São uma ilha, quando quer tomar água, tem que tomar água da França. Então, o que não é verdade, porque é evidente que tem poço na Inglaterra, etc. Mas os franceses, com a sua verve contra os britânicos, eles aproveitam para pisar em cima. Eu não tenho muita simpatia pelos franceses. Não, eu também não. Exatamente. Também não tenho pelos ingleses, mas os ingleses a gente precisa estudar porque é um povo extremamente inteligente e prático. Então... E sobrevivente, né? São assim como barata. Lembrar a Segunda Guerra Mundial. Os caras estavam sozinhos, seguraram a peteca contra a Alemanha. Aliás, não era mais a Alemanha, porque a Alemanha já tinha chegado na França, estava do outro lado do canal. Eles atravessavam e jogavam bomba em cima e os ingleses seguraram a peteca. Até os americanos entrarem, mas eles seguraram. Exatamente. Ali foi a barreira, né, Pedrinho? Ali foi a barreira, ali que parou Hitler. Eu não sei, quer dizer... eu tenho um amigo meu, moço, que não tem 30 anos, que ele é um grande estudioso sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o mais interessante é a gente ver que as coisas não duram no mundo, são efêmeras. Em 1815, o Napoleão foi derrotado. Os ingleses, então, ficaram com a maior potência do mundo. Durou 100 anos. E em 1915, ou no comecinho de 16, tomaram uma surra dos alemães na Batalha de Somme, na Primeira Guerra. Verdade, né? É verdade. Que aí acabou com o empate dos ingleses. Né? Eu tenho um amigo que quando alguém faz um elogio, que ele conseguiu algum feito, ele fala assim, fizemos o que pudemos, o resto inteiremos com a pose. É mais ou menos como os ingleses são. Mas... Bom, quero falar também, mudando um pouco de assunto, né? Que nós estamos falando... Fugimos para a Segunda Guerra Mundial, saímos do Brexit. Mas eu queria falar sobre uma coisa que eu vi na internet nessa semana e queria comunicar a vocês. Se não viram, procurem, vocês vão ver. Tem novos vídeos, assim como o vídeo de Brumadinho, aquele vídeo que ninguém viu, etc., que depois saiu, alguém vazou lá daquele estouro da barragem, uma coisa bárbara. Tem vídeos novos da tentativa de assassinato do Bolsonaro por aquele cretino.
Vídeos com gravações que se ouve claramente pessoas dirigindo o Adélio. Tem gente que diz assim: agora não, Adélio, não vai ainda, irmão, segura, não está na hora. O Bolsonaro ainda estava no chão, não tinham levantado ele nos braços ainda. Então, ele estava cercado de pessoas, e os vídeos mostram, e uma das pessoas que publicou um desses vídeos é o Alexandre Garcia, que é uma pessoa que eu acho que vocês não têm dúvida sobre o caráter. Então não é um fake, porque eu pensei no início, olha, o som pode ser colocado em cima do vídeo, uma pessoa falando tal, para criar uma notícia fake. Não, eu vi 2 ou 3 vídeos diferentes e pausados, onde se ouve claramente: não vai ainda, irmão, não ainda, não, Adélio, segura, sabe? Então... Aí um outro fala assim: vai que a tua tá farol. Vai que a tua tá farol. Não, isso aqui é invenção dele. Eu não quero que vocês pensem que isso está lá, porque daí vão dizer que eu estou mentindo também. Não, foi uma brincadeira. Exatamente. Tá? Então é o seguinte: procure esse vídeo, porque não é possível, né, que a coisa continue como está. A outra coisa que eu gostaria de recomendar, apesar de que a revista Veja está um lixo, cada vez menor, ela vai sumiu. O Guzzo ainda está lá na última página, e nessa semana ele fala sobre os heróis brasileiros e fala que hoje em dia, para ser herói, antigamente necessário, mas os heróis são aprovados pela Câmara, pelo Senado, para ter o título herói brasileiro. Então os caras elegem quem querem. Então, por exemplo, hoje em dia, assim, corremos o risco de heróis brasileiros ser um pulha como o Jean Willis, um cagão, que agora que estão descobrindo, e é muito provável que ele esteja envolvido no atentado contra o Bolsonaro. O bicho picou a mula e vira herói, porque, né, as coisas estão mudadas. Herói agora é quem declara quem é herói, é essa gente aí. Basta você, como diz o Guzzo, basta você ser de esquerda para virar herói. Né? Não, mas precisa ter outras qualificações. Ser débil mental. Sim. Chucro, não ter nenhuma noção nem de Por história, exemplo, coisas são tidas como herói. Aquela acho que a vereadora Marielle, era vereadora, vira herói. O que ela fez? Vira herói. Mas eu sou contra dar ibope para esse pessoal. Nem falar o nome. Mas enfim, o problema não é esse. Quer dizer, herói é o pessoal que foi socorrer os outros em Brumadinho. Exatamente. Heróis são os bombeiros. Isso é herói. Os voluntários lá que foram ajudar, ou por desespero, ou para procurar parentes, tudo mais, mas foram lá. Tem o herói cotidiano, aquele que sobrevive com um salário mínimo. Esse é herói. Neste país é herói. O herói do cotidiano, aquele cara que chega em casa e consegue colocar o pão na mesa, apesar dos pesares. Que às vezes tem 3, 4 empregos para conseguir sobreviver. E aí vem esses palhaços, desses banqueiros querendo a reforma da Previdência. O governo não sabe nem quanto ganha, nem quantos funcionários tem, nem onde estão alocados. Outro dia descobriram que tinha 14 operadores de uma máquina de xerox. 32, para operar uma máquina de xerox. Então, e também tem que rearranjar tudo. Recadastrar todos os servidores e os que recebem qualquer tipo de benefício. Segundo lugar, tem que reajustar os salários relativos. Não pode um ascensorista, por mais nobre que seja a profissão, como toda ação, ganhar mais que um oficial general. Não, Pedrinho, a excrescência chega, aqueles caras capinhas, lá que põem a capa no superior, nos ministros do Superior Tribunal, ganham parece que 15 mil. Mas a gente sabe, não tenta enganar, gente. Olha, pode enganar a grande maioria, mas estamos aqui, eu e o Pedrinho, aqui, com a faca nos dentes, para contar para vocês o que acontece. Exatamente. Não posso jurar que isso aconteça, mas todo mundo sabe que isso é normal no funcionarismo público. Ganha 15, passa 7 para o cara que botou ele no emprego, tá? É tipo assim, passa metade ou mais da metade para o cara que colocou, que arranjou o emprego de ficar servindo cafezinho, etc. É uma bandalheira. A segunda bandalheira é acabar com essas aposentadorias milionárias desses pilantras que
o cara é por 4 anos, 6 anos senador e pá, a vida inteira... E para o terrorista que recebe a Bolsa Ditadura? Pior, a Bolsa Ditadura. Tem que descobrir, tem que mostrar para todo mundo, Pedrinho, quem está recebendo. Eu quero saber. Por exemplo, o FHC. Ele está recebendo a Bolsa Ditadura. O que esse cara passou na ditadura? O que ele sofreu? Sabe, ele foi morar no Chile um tempo? Se é que foi. Não me consta, não me lembro. Acho que foi. Sei lá, mas não é só isso. Não importa, foi morar em Paris, dizer, onde? Você vai premiar quem estava lutando contra a sua pátria, estava traindo a sua pátria. Eles queriam transformar num Estado comunista isso aqui, e agora recebem do governo um prêmio? Um prêmio. Ah, não. Não, olha, vamos primeiro, antes de qualquer reforma da Previdência, e aí me perdoe, General Mourão, que eu tenho o maior respeito, e que fala que é muito necessária, etc. É necessária, tá bom. Não nesse momento e não nessas condições. Não nessas condições. A reforma da Previdência começa terminando com as benesses daqueles que são iguais perante a Deus, mas são um pouco mais iguais. Que são ministros, judiciário inteiro, os funcionários públicos, que são os 20% que levam 80% do dinheiro e fazer reforma antes do governo cobrar os devedores conhecidos. Exato, os que devem, as grandes empresas, a Globo, por exemplo, primeiro esses caras têm que pagar, antes de dizer, tem um buraco no INSS. Nem chama INSS mais, né? Chama INSS. Bom, tem um buraco no INSS. Bom, quem fez o buraco, cara pálida, não fui eu, não foi o Pedrinho. Isso com certeza. E não foi as pessoas todas que eu conheço. Quem fez o buraco são esses que têm as benesses. É isso aí. Estouramos o tempo, Pedrinho. Mas tá bom. Hoje foi um estouro pequeno. Um estouro pequeno. Então tá bom. Um beijo para todos. Um abração. Por favor, botem no sininho aí para saber quando sai programa novo. E fiquem com Deus. E que as coisas melhorem. E vamos rezar pela saúde do nosso presidente. Beijo para todos.